Para início de conversa, eu já vou dizendo que eu não consertei meu tripé e que estou gravando ainda com a câmera frontal e filtros do Snapchat, então desculpa por isso e desculpa também por ter ficado tanto tempo longe aqui do canal, mas é que realmente nesses últimos tempos eu não consegui pensar em muitos temas diferentões aqui pro canal, então a gente vai acabar caindo naquele tema que tá todo mundo falando, não é mesmo? E eu não vou ficar aqui fazendo suspense nenhum, porque provavelmente o título já vai ser totalmente autoexplicativo. Então, meu nome é Ingrid Guerra e nesse vídeo eu vou falar sobre política e também sobre comunicação. Eu não sei se vocês ficaram sabendo através de outros canais aqui do YouTube sobre um estudo feito pelo canal GNT, que fala sobre a comunicação e sobre algumas ilusões que a gente tem dentro da comunicação. E esse estudo é super interessante. Inclusive, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo no box de descrição. Então, se vocês quiserem acessar, eu recomendo. E esse estudo é também muito importante, sobretudo porque a gente está passando nesse momento pelas eleições mais polarizadas que já tivemos em toda a nossa vida, eu acho. E aí as pessoas ficam ali defendendo com unhas e dentes o seu candidato e meio que sem querer escutar o outro lado. Então ele fala bastante sobre as ilusões da comunicação, né? As ilusões de compreensão, ilusão de escuta, ilusão de contexto, ilusão de isenção, que é super importante, e ilusão de tribo também, ele fala sobre isso. Então, acho que vale a pena ficar ali um tempinho lendo esse estudo antes de sair por aí discutindo com as outras pessoas. E eu nem quero me estender muito aqui falando nesse estudo ou sobre cada uma das ilusões, porque eu realmente acho que vocês devem ler ele sem nenhum intermediário tentando mostrar o ponto de vista. Então, assim, a partir do contexto de vocês mesmos, vocês vão conseguir se identificar ou não com cada parte que é ali tratada no texto. Então, eu só quero mesmo indicar para vocês essa leitura que eu acho super importante nesse momento. E dito isso, agora eu vou passar para a parte mais chatinha do vídeo, que é falar sobre política. E eu vou falar sobre política a partir do ponto de vista de uma pessoa que nem é a super partidária ou super engajada politicamente, mas que acompanha as coisas que acontecem no mundo e que gosta muito de ler livros e etc e tal. E além desse conhecimento, né, empírico, assim, de leituras e de acompanhar o que está acontecendo no mundo, eu também esse ano acompanhei a série de vídeos sobre política da Jujute e descobri coisas como que votar numa legenda não é tão legal, porque pode ser que os candidatos da tua legenda nem cheguem ao poder. Então eu acho que essa foi a eleição que eu votei com maior consciência da minha vida, assim. Então eu acho que é importante sim vir aqui falar, por mais que eu possa de repente até perder alguns seguidores, mesmo que eu não tenha tantos seguidores assim para perder, mas de qualquer forma acho importante vir aqui falar sobre isso. E eu não tenho vergonha de assumir a minha ignorância, porque eu realmente nunca fui muito atrás de questões políticas e tudo mais, mas esse ano sim eu quis realmente ver quem me representava como deputado federal, deputado estadual, porque antes eu meio que votava numa legenda que eu achava mais atraente para as propostas que eu acreditava. E eu nunca quis saber muito sobre política, porque para mim sempre foi um assunto chato, assim, tipo, difícil de entender, porque na minha casa a gente não discutia muito política. A gente não é que não discutia muito, a gente não discutia. A gente só ouvia a minha mãe falar que Lula não, porque Lula, sei lá, fez uma passeata, aconteceu alguma coisa quando a gente era pequeno e ela meio que pegou ódio do Lula. E ela também meio que falava bem de umas pessoas, de uns governadores que, tipo, não foram bons pro resto da humanidade, assim, mas que pra ela foi. Daí eu ficava pensando, será que tem que votar
no meu interesse, o que interesse que é meu, então sempre foi meio obscuro. A verdade foi que eu não sabia muito bem onde me encaixar, porque eu achava que eu tinha alguns valores de direita, mas na verdade a maioria dos meus valores eram de esquerda. E aí eu meio que me autodeclarava centro-direita, mas na verdade talvez até fosse centro-esquerda. Só que eu meio que não sabia o que estava fazendo, entendeu? Inclusive não sabia tanto o que estava fazendo que votei na Ana Amélia Lemos. E tipo, ela se elegeu e fez um monte de merda. E votou num monte de coisa que eu não concordo. Inclusive mandou as pessoas espancar as pessoas de uma caravana do Lula, ou sei lá o que, tipo, pelo amor de Deus. Por isso que me informei muito bem nessa eleição, pra não fazer a mesma merda que eu fiz quando votei na Ana Amélia Lemos. Que, tipo, tenho vergonha até hoje. E eu nem posso culpar nem minha família, nem ninguém por essa falta de percepção de onde eu pertenço, porque realmente eu defendia alguns interesses da direita, digamos assim. Inclusive, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, teve uma palestra sobre dos sem terras na minha escola, e eu meio que defendia a propriedade privada. E aí, no fim, a palestra virou uma discussão, tipo, um debate entre eu e o pessoal do MST, assim, tipo, virou, tipo, joga pra cá, joga pra lá, tipo, eu questionando eles, me questionando. E no final disso tudo, vieram me convidar para participar do Grêmio Estudantil e escreveram no quadro Ingrid Guevara. Ou seja, nada a ver, né? Porque, tipo, Che Guevara não defenderia a propriedade privada, eu acho, né, gente? Mas aí, fui estudando, fui lendo, fui vendo que algumas propostas não faziam nenhum sentido eu ficar defendendo, porque nem tenho propriedades, não tenho nem casa própria, nem minha mãe tem casa própria. Então a gente vive de aluguel a vida inteira, não tem nem carro, não tem nada. Então, o que eu tô defendendo? Interesses de propriedade de terra, sabe? Então, realmente é melhor eu continuar com as minhas causas maiores, né? Tipo, contra o racismo, contra a homofobia, contra todas as outras coisas, e esses interesses quem tá defendendo não é direita, né, gente? Então, o que eu fiz foi me informar melhor, né? Então, assim, gente, o melhor a fazer é buscar informação. Mas buscar informação com discernimento. É pesquisar ali aquele site que você está buscando informação. Quem é que faz esse site? Como é que é o nome desse site? Esse site é de verdade? Esse site é fake news? Esse jornal está defendendo esse tal candidato aqui? Por quê? Por quais motivos? Todas as matérias que saem nesse jornal aqui são a favor ou contra esse candidato? Ou tem contraponto? Ou tem uma matéria boa ou uma matéria ruim? Sabe? Cuidado com essa coisa de isenção. Os jornais não têm isenção, entendeu? Então, pensa bem. Viu uma matéria que meio que concorda com o que tu acha? Procura outra que não concorda. Vê o contraponto, vê o que eles falam. E é só buscando informação por conta própria, com discernimento, vendo o que pode ser verdade, o que pode não ser, buscando mais informação, que você vai ver as contradições que as pessoas falam sem nem saber o que estão falando. Por exemplo, comparar uma pessoa que estava defendendo os interesses de latifundiários com uma pessoa que defende os interesses do povo como um todo, entendeu? Então não faz sentido essa comparação. Assim como não faz sentido muita coisa que andam falando por aí. Então, assim, pesquisem, né? Tirem a prova. Assim, gente, não dá mais pra ficar ouvindo que vai votar no Bolsonaro por causa da corrupção, porque ele vai acabar com a corrupção e tudo mais. Não, vocês sabem que não tem nada a ver isso aí, né? Vocês já viram Collor, gente? Vocês já viram Collor? Collor ia acabar com os marajás. O que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro pra ele. Então, assim, o partido do Bolsonaro tá entre um dos que mais tem gente na Lava Jato. Então, assim, o PT não é o partido mais corrupto da nação, entendeu? Vamos pesquisar, tá? E assim, contra direitos humanos não tem argumento, entendeu? Então, assim, vocês não deveriam nem pensar em outra pessoa se o Bolsonaro é a segunda opção. O que eu quero de vocês não é que vocês acreditem no que eu tô falando. Não precisa nem bola pra esse vídeo, mas pesquisem.
encontrou uma matéria ali que é bem o que vocês pensam, tenta achar uma que não é, para ver o contraponto, sabe? Busquem informações, busquem se essa informação que estão te passando é de verdade. Não aceita simplesmente as coisas, porque às vezes as pessoas têm interesses que não são seus, e aí estão tentando te manipular, entende? Vamos fazer as coisas da maneira certa, entendeu? E nunca, nunca, jamais defenda um candidato que é contra os direitos humanos, que é a favor de tortura, que tem como um ídolo um cara que foi o maior carrasco da ditadura. Então eu vou finalizar esse vídeo sem pedir que vocês deem like ou dislike ou que comentem qualquer coisa, mas sim que leiam o estudo que o GNT fez sobre a comunicação para vocês perceberem como é importante escutar os outros, né? Não tentar argumentar enquanto a pessoa está falando. E assim, leiam também as propostas de cada um do candidato, comparem uma com a outra, porque é bem importante isso. Às vezes a pessoa está ali só falando coisas que atingem o seu coração, mas na verdade ela não está propondo nada que vá resolver realmente o problema que ela está dizendo que vai resolver. E assim, voto nulo ou voto em branco ou abstenção é votar sim nesse candidato que defende a ditadura, que é contra os direitos humanos. Então pense bem nessas eleições.